Vamos então ler um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 5. Leremos o verso de número 8. Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, verso 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o texto básico para a nossa meditação desta noite, e o tema nosso é: você quer ver a Deus? Você quer ver a Deus? Eu creio que eu e você temos esse anseio na alma, esse anseio na vida, esse anseio na história. Fanny Crosby, que foi uma poetisa e uma escritora de hinos famosa por sua fidelidade a Deus. Ela era cega e ela se converte a Cristo e ela torna-se uma serva de Deus fiel, tão comprometida com Deus. Apesar das lutas da sua vida, o seu coração fora profundamente abençoado por Deus, e ela disse certa vez que um dos grandes privilégios dela, por ser cega, era a convicção que ela tinha de que o primeiro rosto que ela iria ver seria o rosto de Deus. Ela tinha convicção de que ela iria ver o rosto de Deus. Esse texto que nós lemos traz um conselho importantíssimo para quem quer ver a Deus. Você quer ver a Deus? Eu creio que sim. Todos nós, creio que estamos acompanhando esse momento. Nós temos o anseio, temos o anelo, temos o desejo, temos a expectativa de um dia contemplar a face linda, maravilhosa, bela, formosa, santa do Deus vivo. Você quer ver a Deus? Eu quero. Mas há aqui um conselho para nós que queremos ver a Deus. Quem quer ver a Deus precisa ter o coração limpo. Quem quer ver a Deus precisa ter o coração limpo. Vejam que é isso que Jesus diz quando ele afirma: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vejam que esse versículo que nós lemos, esse versículo foi um versículo que procedeu dos lábios santos de Jesus. Foi um versículo que é um versículo que precisamos parar e pensar muito sobre ele. É um versículo importante para a igreja, importante para mim, importante para você. É um versículo que pode mudar a nossa vida e mudar muita coisa na nossa relação com Deus, na nossa relação conosco mesmo e na nossa relação com as outras pessoas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Quando olhamos aqui para esse texto, nós percebemos aqui que podemos aqui pensar em 3 desafios para que a nossa vida cristã seja limpa, o nosso coração seja limpo e nós possamos ver a Deus. 3 desafios para a nossa vida espiritual. Se nós quisermos ver a Deus, se nós quisermos ter um coração limpo, nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos encher o nosso coração de coisas boas. Grave isso no seu coração. Grave na sua mente. Para nós que queremos ver a Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, encher o nosso coração de coisas boas. Vejam, irmãos e irmãs, nós que cremos no Senhor, nós que andamos com Deus, nós que desejamos ser fiéis a Deus e ver a Deus um dia, nós precisamos encher o nosso coração com as coisas boas de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos ter a presença de Cristo em nosso coração. Efésios capítulo 3, verso 17, nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo fala também, quando escreve aos Colossenses, que nós devemos deixar habitar em nosso coração a palavra de Cristo. Então nós precisamos da presença de Cristo.
Nós precisamos da palavra de Cristo em nosso coração. Nós precisamos do poder de Cristo agindo em nossa vida e em nosso coração. Preste atenção, nós só teremos um coração limpo se nós tivermos a presença de Cristo, a palavra de Cristo, o poder de Cristo agindo em nosso coração. Quando nós lemos Lucas 24, e ali é narrada a história dos discípulos no caminho de Emaús. Quando os discípulos estavam desanimados, eles não tinham certeza da ressurreição de Jesus, eles estavam aflitos, eles estavam deixando Jerusalém, estavam indo para uma cidade pequena chamada Emaús, que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém, os discípulos, logo após a morte de Jesus. Eles não tinham certeza da ressurreição, eles estavam confusos, os corações deles estavam entristecidos, e eles estavam indo embora, deixando o projeto de Jesus, até que a Bíblia diz que Jesus veio caminhando com eles, Jesus veio conversando com eles, a palavra de Jesus foi enchendo o coração deles, a presença de Jesus foi marcando a vida deles e o coração deles, e o poder de Jesus se manifestou na vida deles. Tanto é que eles disseram, quando eles descobriram que era Jesus que estava conversando com eles, quando eles perceberam que Jesus que estava com eles desapareceu ali da frente deles para que eles tivessem ali a convicção da ressurreição, eles disseram, porventura não nos ardia o coração quando Ele nos falava pelo caminho? Por isso nós precisamos, irmãos queridos, da presença de Cristo no coração, da palavra de Cristo no coração, do poder de Cristo que faça o nosso coração arder de amor por Deus, de amor pela palavra de Deus, de amor pela igreja, de amor pelo evangelho, de amor pela evangelização, de amor pelas coisas espirituais. O nosso coração precisa estar cheio da presença de Cristo, da palavra de Cristo, do poder de Cristo, para que nós possamos buscar as coisas lá do alto, termos satisfação em Deus, satisfação em Cristo na nossa caminhada cristã. A palavra de Deus diz, o salmista diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós precisamos das palavras de Deus no nosso coração. A palavra de Deus vai nos purificando, a palavra de Deus vai mudando a nossa vida, mexendo na nossa história, vai movendo o nosso coração, para que possamos obedecer a Deus. Ah, que privilégio nós termos o nosso coração cheio de coisas boas. Do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio de coisas boas? Ou há nele algo que não está abençoando a sua vida? Talvez, irmãos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas talvez as pessoas começam a agasalhar no coração algo que não abençoa, algo que vai entristecendo, que vai trazendo marcas, que vai adoecendo, enfermando o coração. Enche o seu coração somente de coisas boas, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o nosso coração pode estar cheio de fé. Quando a gente crê em Jesus, a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 10, que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ah, queridos irmãos, a nossa boca muitas vezes fala daquilo que está cheio o nosso coração. Nosso coração precisa estar cheio da presença de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. Nosso coração precisa estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que Deus nos abençoe para que o nosso coração, irmãos e irmãs, o nosso coração, o meu coração, o seu coração possa transbordar com a presença do Espírito Santo para a glória de Deus. E então vai haver alegria em nós, vai haver fruto do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. Isso vai transbordar para fora de nós e pessoas serão abençoadas com a nossa vida. Enche o seu coração de coisas boas em nome de Jesus. Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você, porque eu creio, irmãos, que essa palavra não voltará vazia, porque Deus quer encher o nosso coração com coisas boas nessa noite. Deus quer encher o nosso coração com as coisas do céu. Deus quer encher o nosso coração de alegria. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto.
coração alegre, vai varrendo amarguras. Deus quer que a gente encha o coração de coisas boas. Quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus está preocupado com o coração do seu povo. Jesus está preocupado com o coração dos crentes. Jesus está preocupado com o nosso coração, com o coração dos líderes, com o coração de todas as pessoas da família da fé. Deus quer que tenhamos um coração limpo. Em primeiro lugar, encha o seu coração de coisas boas. Esse é o primeiro desafio, que é encher o coração de coisas boas. E há tanta coisa boa para a gente encher o coração, não é? Coração de alegria, encher o coração de amor. A Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração. Não é só com a parte do nosso coração, não. Não é só com o restinho do nosso coração. Nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, irmãos. Aí vai ser o impacto na nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, encha o coração de coisas boas. Segundo, desafio para nós é o desafio de evitar que entulhos sejam despejados em nosso coração. Preste atenção. Primeiro lugar, primeiro desafio é o desafio de encher o coração de coisas boas. Segundo desafio é o desafio de evitar entulhos no nosso coração. Preste atenção nisso. Satanás quer encher o seu coração de entulhos com o lixo dele. Satanás quer encher o meu coração, o seu coração, o nosso coração, com os entulhos que ele tem. É isso que ele quer fazer conosco. O entulho da mágoa. Quantas pessoas enchem o coração de mágoa e vão vivendo, vão se arrastando pela vida, vão vivendo amarguradas, porque a mágoa vai amargurando, vai azedando o coração. Quantas pessoas estão vivendo, e mesmo pessoas que frequentam igrejas, e mesmo pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes estão com seus corações com entulhos que não devem estar ali. O entulho da mágoa, o entulho dos ressentimentos. Quantas pessoas estão tão ressentidas? Há um livro chamado A Isca de Satanás, que trabalha a questão do ressentimento. As pessoas vão vivendo escravizadas, às vezes por muito tempo, por causa do ressentimento. Algo que alguém fez há tanto tempo passado, e não houve perdão, não houve cura, não houve tratamento, não houve limpeza de coração, e o coração vai ficando absolutamente pesado, a pessoa começa a carregar fardos terríveis na sua vida, vai se arrastando. É igual aquela pessoa que estava caminhando com um fardo pesado nas costas e alguém passou com um caminhão e ofereceu carona. Essa pessoa subiu no caminhão e ficou em pé no caminhão e o fardo continuou nas costas. Ela não tirou o fardo. Ela não precisava mais carregar aquele fardo nos ombros. Ela podia descansar e colocar o fardo no chão. Quantas pessoas vão carregando pela vida, entra ano, sai ano, e a pessoa vai levando ressentimentos, amados irmãos, rancores, pessoas rancorosas, pessoas que já não sorriem há muito tempo. Preste atenção nisso, cuidado com os entulhos que estão sendo jogados dentro de você. Você precisa limpar o coração em nome de Jesus. Há pessoas que vão enchendo o coração de inveja das outras pessoas. E que sentimento terrível, escravizante é o sentimento da inveja. Quantos problemas a inveja já trouxe para as pessoas, para as famílias. Quantos problemas a inveja já trouxe para as igrejas locais. Quantas vezes a inveja tem trazido infelicidades para famílias inteiras. Então, cuidado com os entulhos que estão dentro de você. Mágoas, ressentimentos, rancores, invejas, ódios.
Como é possível a gente dizer que a gente ama a Deus se a gente odeia o irmão? Como que a gente pode conviver na vida cristã com entulhos dentro de nós? É preciso limpar o coração. Essa é a palavra que Deus colocou em nosso coração, em meu coração, para compartilhar hoje com você, porque talvez você esteja precisando tratar isso, tratar o seu coração, tratar a sua vida. Limpe o seu coração em nome de Jesus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Gênesis 26, quando Isaac, servo de Deus, obedecendo à orientação de Deus, ele vai para um determinado lugar. E nesse lugar ele se estabelece, ele começa a trabalhar, ele começa a prosperar. Nesse lugar para onde ele foi, preste atenção nisso, o pai dele, Abraão, já havia passado por ali tempos antes, anos antes. Abraão tinha passado por ali e tinha cavado poços, e esses poços tinham águas puras, tinham águas limpas, tinham águas maravilhosas. Isaac chega, Isaac começa a limpar aqueles poços. E a Bíblia diz que os filisteus que viviam ali, eles começaram a sentir inveja. E eles foram jogando entulhos, terra, naqueles poços, porque a água é muito importante naquele contexto. Em todo lugar a água é essencial. E os poços eram usados para dessedentar as pessoas, para alimentar, para tirar a sede dos animais, para tantas outras atividades. E os filisteus, com inveja, eles jogaram entulhos. Gênesis 26, olha essa história. Eles foram jogando entulhos, os filisteus entupiram, encheram de entulhos os poços. Tanto é que a água virou uma lama, impossível de ser consumida. Queridos irmãos, preste atenção nisso. Muitas vezes o nosso coração vai se enchendo de entulhos, de lixos, de coisas que não precisam estar dentro deles. A gente vai agasalhando, a gente vai entulhando a nossa vida, o nosso coração, com sentimentos que não abençoam, com rancores, com mágoas, com invejas, com ódios, com ressentimentos, e a gente vai ficando entupido de coisas, de lixos dentro do nosso coração, e ali então nós começamos a morrer por dentro, a nossa vida interior começa a ficar sufocada, a gente já não consegue mais ter alegria, a gente não consegue mais ter paz, a gente não tem nem mais a presença de Deus habitando o nosso coração. Evite entulhos no seu coração. Foi preciso que Isaac limpasse aqueles poços para que a água novamente voltasse ali a borbulhar, água boa, água limpa, água pura, água importante. Foi preciso limpar o poço. Talvez Deus quer desafiar você por alguma razão. Eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio que talvez hoje várias pessoas precisassem de Mateus 5:8, entrando em seus ouvidos e em seus corações. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos irmãos, vamos pedir a Deus que Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a evitar que o nosso coração seja um ambiente poluído pelo lixo de Satanás, por aquilo que não deve estar ali. Talvez você precise limpar o seu coração porque você não perdoou alguém que você precisa perdoar. Talvez você não pediu perdão para alguém para quem você deveria pedir perdão. Preste atenção, Deus está dizendo para você, através da palavra dele, hoje, que você precisa talvez limpar o seu coração, que você precisa limpar o seu coração. Queridos irmãos, me lembro de uma situação de uma igreja na China.
quando um pregador decidiu falar sobre a importância das pessoas da igreja, antes de trazerem as suas ofertas, que elas se reconciliassem umas com as outras. Esse pastor na China pregou isso para uma igreja, e na medida que ele foi pregando, as pessoas foram saindo, as pessoas foram deixando o ambiente, e ele ficou preocupado, porque ele trouxe aquela mensagem crendo que era a palavra de Deus para aquela igreja naquele momento. E as pessoas começaram a sair. Mas depois ele soube que as pessoas começaram a sair do templo para conversarem entre si, para se reconciliarem, para perdoarem-se mutuamente. E aí, irmãos, a partir desse sermão, a partir dessa reconciliação, um grande despertamento veio para a igreja na China, e milhares de pessoas vieram a Cristo, porque a graça de Jesus limpou corações, lavou corações. Isso é sério no mundo espiritual, isso é sério na nossa vida espiritual, isso é importantíssimo na nossa vida emocional, isso é importantíssimo na nossa vida, meus amados irmãos. Nosso coração precisa estar limpo. Perceba, evite entulhos sendo jogados no seu coração. Ah, meus irmãos, precisamos olhar para esse versículo e deixar Deus abençoar nossa vida através desse versículo de Mateus 5:8. Quais são os desafios para aqueles que querem ver a Deus, por graça de Deus? O grande desafio é o desafio de encher o coração de coisas boas, de coisas limpas, lindas de Deus. Enche o seu coração de esperança, de paz, de amor, da presença do Espírito Santo. Enche o seu coração de coisas que vão trazer vida para você, que vão trazer alegrias para você. Enche o seu coração das coisas de Deus, em nome de Jesus. Segundo, é o desafio de evitar entulhos no seu coração. Evite entulhos no seu coração. E em terceiro e último lugar, é o desafio de expor diante de Deus um desejo sincero de limpar o coração. Ore a Deus sobre isso. Olhe para Deus como alguém que necessita de Deus trabalhando na vida, no coração. Deixa Deus limpar a sua vida. Experimente a graça de Deus limpando o seu coração. Que Deus te abençoe para que você possa dizer: Senhor, eu quero, me ajude, eu quero fazer a minha parte, mas derrama do teu poder, do teu espírito, da tua sabedoria, da tua unção, para que eu possa ter um coração limpo, um coração puro, para a tua glória e para o teu louvor e para o bem da minha vida e da minha alma. Exponha diante de Deus esse desejo de que Deus limpe e lave o seu coração em nome de Jesus. O rio de Deus quer passar por dentro do seu coração para limpar, para lavar você. Peça a Deus graça para que Ele faça isso em nome de Jesus. Tiago capítulo 4, no verso 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago capítulo 4, verso 8. Olha que lindo, palavra de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Há um desejo de Deus que o nosso coração possa ser limpo, para que nós possamos chegar diante de Deus com o coração limpo, para que nós possamos um dia ver a Deus por causa do nosso coração limpo, pela graça de Deus, pela graça de Jesus, pela salvação que está em Cristo Jesus. Deus quer que tenhamos um coração limpo para a glória de Deus. Deixa Deus limpar o seu coração, porque felizes, bem-aventurados aqueles que têm o coração limpo. Ah, irmãos, eu conheci a história de uma casa aqui nos Estados Unidos. E essa casa era tão entupida de entulhos, de lixos, em todos os cômodos da casa. Uma casa por fora bonita, mas por dentro havia restos de comida de meses ali. Havia frascos de remédio,
havia sacos de lixo, havia restos de material de construção, havia muito papel que não foi reciclado, muito papelão, havia litros de leite, havia garrafas de bebidas alcoólicas, havia todo tipo de sujeira dentro dessa casa. Nós não conseguimos subir a escada dessa casa. Tal era a quantidade de lixos naquela escada. E ali vivia uma pessoa desorganizada. Havia tanto entulho naquela casa que foi preciso vir um container enorme. E todo aquele lixo foi tirado daquela casa. Demorou muito esse trabalho. E posteriormente essa casa foi limpa. Essa casa foi reformada. E hoje é uma casa habitável. É uma casa confortável. É uma casa limpa. A beleza da limpeza está ali. O seu coração não pode ser um coração carregado de entulho, de lixo lixo tem que ser jogado no lixo. Limpe o seu coração em nome de Jesus. Limpe o seu coração. Faça com que o seu coração seja um lugar limpinho para que Deus possa habitar ali, para que Deus possa reinar ali, para que ali seja um ambiente da paz, um ambiente da alegria, um ambiente da satisfação, um ambiente onde o fruto da obra da carne não esteja ali, nem a inveja, nem qualquer tipo de maldade, nem idolatria exista ali, nenhum ressentimento, nenhum ódio, nenhuma amargura, mas que ali seja um lugar lindo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Cordeiro de Deus e pelo próprio Deus, a Trindade Santa abençoando o seu coração. Eu quero encerrar essa meditação dizendo aos irmãos: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E isso é o que Deus quer de nós. Os limpos de coração têm intimidade com Deus. Os limpos de coração têm alegria em Deus. Os limpos de coração não querem poder na vida eclesiástica. Os limpos de coração querem o poder de Deus para evangelizar, para ser uma bênção, para servir e para a glória de Deus. Os limpos de coração conhecerão a presença do Espírito Santo dirigindo a vida. Que eu e você possamos dizer nessa noite, nesse momento: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como está o seu coração? Você quer ver a Deus? Você quer contemplar a face de Deus? Você quer ver a Jesus e o Espírito Santo no céu? Você quer ver Deus o Pai nas moradas celestes? Então limpe o seu coração em nome de Jesus. Limpe o seu coração em nome de Jesus. Limpe o seu coração para a glória de Deus. Peça que Deus possa limpar você, limpar o seu coração de todo lixo que procede do inferno, que procede das trevas, que procede do abismo e que quer impedir a tua alegria cristã, a tua paz na vida cristã, a tua paz na família, em nome de Jesus. Deus quer que você tenha paz, em nome de Jesus. Eu quero concluir essa meditação dizendo a você que eu ouvi uma história no final da tarde de hoje, quando eu estava terminando e orando por essa meditação na palavra. De repente, eu recebi uma mensagem em que a nossa irmã Cristina, que acabara de perder a sua mãezinha, mas com a certeza de que o céu ganhou uma nova habitante eternamente.
Ela estava me dizendo que agora foi revelado para a família. Isso estava guardado apenas com uma irmã da Cristina. E ela disse que a dona Isla, crente fiel, serva de Deus, tinha intimidade com Deus. Ao longo de sua jornada, ela andou com Deus. Humildemente ela serviu a Cristo, humildemente ela servia a Cristo. Cristina dizia que ela nunca abriu seus lábios para falar mal do pastor. Cristina disse que ela estava, quando ela podia, em todos os cultos da igreja, para buscar a face de Deus. Ela era serva de Deus e serva da igreja. Uma mulher com coração puro. Irmãos, a dona Isla, ela teve um sonho. No dia 29 de dezembro de 2020, ela teve um sonho. E no sonho dela, ela viu Jesus. E diz que Jesus tinha brilho no rosto, mais forte do que o brilho do sol. E a dona Isla, em sonhos, conversou com Jesus. E Jesus disse a ela que ele a esperava. E ela disse: eu? Jesus disse: sim, você. Ela 3 dias depois, teve febre, foi para o hospital, não voltou mais. E nós cremos que hoje ela contempla o rosto de Jesus, o Salvador, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque ela nutriu um coração limpo, por graça de Deus. Deixa Deus limpar o seu coração em nome de Jesus. Deixa Deus lavar a tua vida em nome de Jesus. Aí onde você está, eu não sei nem mesmo quem está acompanhando essa meditação neste momento. Eu não tenho acesso, eu não sei. Eu só sei que Deus está direcionando o meu coração para dizer para você: limpa a sua vida em nome de Jesus. Perdoa quem você precisa perdoar. Reconcilia-te com o teu irmão, com a tua irmã. Busque a face de Deus. Ofereça perdão, conceda perdão, peça perdão. Limpe o seu coração, em nome de Jesus. Que Deus, com o seu rio da graça, possa passar por dentro de você. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Que Deus limpe o seu coração. Talvez situações de muito tempo, talvez situações mais recentes, talvez você precisa limpar o teu coração em nome de Jesus, para a glória do próprio Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te sustente. E se você crê que essa mensagem foi bênção para o seu coração, compartilha com outras pessoas. Faça isso. Eu creio que Deus quer limpar corações em toda a terra. Limpar corações na igreja. Limpar corações das pessoas ligadas aos ministérios. Deus quer limpar corações de pastores. Deus quer limpar corações de filhos e filhas que Ele tem nessa terra. Que Deus limpe corações. E que olhos possam um dia ver a Deus na eternidade, porque os corações estão limpos pela graça de Deus, pelo sangue do Calvário, por aquele que nos deu tão grande salvação. Em nome de Jesus, Deus abençoe você.